Em 2014 começa a história da Celular Delivery. Eu, Felipe Lins, trabalhava no ramo de propaganda médica numa multinacional. No final do ano, no mês de dezembro, tiveram alguns cortes, né? E acabaram chamando todos os propagandistas que trabalhavam neste ramo num hotel na região de Moema e desligaram-se todos os funcionários da empresa, em média de nacional, 600 funcionários. E eu estava incluso nessa debandada aí, né? Nessa demissão em massa que aconteceu no ano de 2014. Após essa demissão, eu fiquei um pouco descontente de voltar para a área, até porque estava muito difícil o ramo, né? Pelo fato de ter uma crise mundial, né? Não só crise nacional, mundial também, porque os cortes, os investimentos no Brasil foram totalmente cortados pela empresa multinacional que eu estava trabalhando. E eu estava um pouco descontente com o ramo e não estava conseguindo voltar para a área. Nesse momento, quando comecei a trabalhar com meu pai, né? O meu pai ele trabalhava com leilão de materiais de leilão na época, vários tipos de eletrônicos, então o que vinha na época de material, né, ele vendia, ele tinha alguns clientes, né, algumas pessoas que trabalhavam nessa área e elas arrematavam esses lotes e ele revendia para outras pessoas. Então eu comecei a trabalhar com meu pai nessa época, né, e comecei a vender esses leilões. E meu pai nessa época teve um lote de aparelhos celulares, né, onde um dos clientes dele comprou e queria vender, e ele tinha alguns clientes na Santa Efigênia, onde ele me chamou, eu fui com ele na Santa Efigênia e começamos a conversar com libaneses, chineses, que eram 95% da Santa Efigênia esse tipo de público, né? Públicos internacionais, não são brasileiros. Então, nós começamos a trabalhar esse lote para vender para esses libaneses, chineses na época. A partir desse momento, eu vi que existiam algumas assistências técnicas, muito poucas aqui na época, e comecei a verificar que eu, em vez de vender o aparelho todo, né, que eu vendia para essas pessoas, para esses clientes, eu resolvi verificar a disponibilidade de eu vender as peças, né? Comecei a ver que as peças valeria mais a pena eu vender uma tela, uma bateria, um conector, uma câmera separadamente do que vender o aparelho todo. O meu lucro seria maior, eu comecei a ter essa visão. Então, eu comecei a verificar que tinha alguns chineses na época que trocavam vidro de celulares. E era muito pouco isso era raro. Então, eu comecei a ter a ideia, eu falei, poxa, mas se a gente pode vender a tela, se existe como recuperar essa tela, eu quero ver como funciona isso. E eu chamei um técnico na época, né, uma pessoa que trabalhava aqui na Santa Efigênia, e ele falou pra mim, ó, se você quiser, você compra esse lote e eu trabalho com você vende as peças, né, e eu faço assistência técnica. Aí eu aluguei um box bem pequenininho lá no Shopping 64, mais ou menos 2 metros, 3 metros quadrados, era bem pequeno mesmo, mal cabia eu e ele ali no box, e comecei a trabalhar junto com ele vendendo as peças para os lojistas. Então eu comprei o lote de leilão, eu coloquei o lote no chão e fui desmembrando esse lote. Então eu tirava a tela, tirava a bateria, tirava a placa e saía vendendo para os lojistas da Santa Efigênia, enquanto ele fazia os reparos, né? Aí nessa época até acabou o lote, eu não tinha mais acesso ao lote e eu fiquei só fazendo assistência. Então esse técnico, ele acabou me ensinando algumas coisas, né? Na época eu aprendi algumas coisas com ele e enfim, que eu decidi abrir a minha assistência, né? Eu fiquei trabalhando com ele 3 meses. E aí ele foi pro lado dele e eu fui pra minha, porque eu queria realmente criar a minha própria assistência, a minha própria marca e com o meu nome, com a minha cara, com o meu modo de trabalho. Então eu abri a assistência Celular Delivery após 3 meses, sozinho, com cara e coragem. Falei com a minha esposa, com a minha mulher, né? Falei, ó, Ana Paula, eu vou abrir a loja, tal. Ela me deu todo o apoio no começo. Foi muito difícil porque o empreendedorismo não é fácil, né? Principalmente quando você não tem muitos recursos. Eu tinha um capital, o único capital que eu tinha em materiais. Então eu comprei esse lote e eu tinha que vender para fazer dinheiro. E nisso eu tinha que pagar minhas contas de casa também, que não era fácil. Além de pagar as contas com o dinheiro do lote, eu ter que pagar as despesas da loja, eu ter que criar
novos ares ali, né? Novas oportunidades de venda, aumentar a empresa, tudo. Na verdade, empresa não, na verdade eu falo de loja na época, e nem empresa eu era uma loja, lojinha, né? Bem pequenininha, como todo mundo falava pra mim. Ah, você tá com a lojinha lá na Santa Efigênia? Todo mundo brincava assim comigo. E realmente era uma lojinha. Então, com isso eu tinha muito pouco recurso, né? As minhas contas de casa todas atrasaram. Tinha dia que eu deixei a luz de casa mesmo, que a Eletropaulo cortou, água, só não chegou a cortar a água, mas a luz cortou, tive que pedir dinheiro emprestado para vizinho. Minha filha foi estudar em escola pública, as prestações da minha casa todas atrasaram, foi quase para leilão a minha casa, só para vocês terem ideia, porque eu não pagava as prestações, não pagava minhas contas. Eu tinha o dinheiro, ficava em cima da geladeira, minha mulher até falava, não, usa esse dinheiro. Eu falava, não posso porque o dinheiro não é meu, é da empresa. Mas a empresa é sua. Eu falava, tudo bem, a empresa é minha, mas o dinheiro ele tem que ser usado para a empresa, não pode ser usado para minha casa, ele tem que ter essa separação, né? A gente não pode usar o dinheiro da empresa para pagar nossas contas. Aí a gente ficava ali desesperado, tal. Ela ficava desesperada mais do que eu, mas eu já tinha, em minha mente eu já sabia tudo o que ia acontecer, porque eu sabia que o mundo do empreendedorismo, no começo ele é muito difícil, ele é muito trabalhoso, ele requer muitos esforços. E um desses esforços é você abdicar de tudo da sua vida para poder viver o que você quer ganhar lá na frente, né? Não tem como você ganhar antes de você trabalhar muito, ter muito esforço. E eu realmente tive muito esforço. Eu tenho até uma história que eu conto para todo mundo até hoje, que eu fui abrir a geladeira da minha casa e tinha metade de 1 litro de leite, e um vizinho chegou para mim e falou assim, você tem um leite aí que minha filha precisa tomar leite 11 horas da noite, eu só tinha metade do litro de leite, só dava para minha filha tomar o café da manhã e emprestar para ele. E aí eu peguei, emprestei o litro, metade do leite para ele me devolveu o resto, de manhã minha filha tomou o leite. E eu falei, nossa, meu, olha a vida que eu tô. Eu saí de casa sem ter, na volta, saber se eu ia... Só tenho vontade de chorar, mano. Se eu ia ter o leite pra minha filha. E isso pra mim, cara, eu tinha uma energia dentro de mim que eu falei, não, mas eu vou superar isso. É um momento que eu tô passando, mas tenho certeza que lá na frente eu vou ganhar dinheiro, eu vou sustentar minha casa, eu vou pagar minhas contas. E eu tinha essa convicção dentro de mim. Aí minha esposa sempre me apoiava nessas horas, né, difíceis que eu passava. E aí depois desse dia, né, que eu tive esse start, isso aí já tinha mais ou menos uns 5, 6 meses que eu já estava trabalhando, eu sozinho. E eu comecei e eu sempre tive muitos clientes. Eu sempre tive muitos clientes, graças a Deus, porque eu sempre trabalhei em grandes empresas. Então o meu network sempre foi muito forte, então eu nunca dependi única e exclusivamente da Santa Efigênia, né? Apesar de quando eu comecei no box, né, no box sozinho mesmo, que eu fui trabalhar, depois que eu deixei o técnico, eu trabalhei sozinho, eu chamei um técnico que não era técnico, um amigo meu para trabalhar comigo, que na época era amigo, ele entendia um pouco de eletrônica, então eu acabei ensinando os primeiros passos para ele de assistência técnica. Eu já sabia fazer alguns reparos, né? Como que eu comecei fazendo o reparo? Eu comecei indo nos meus vizinhos que eu vendia as peças e comecei a perguntar para eles como que fazia os reparos. Falava, como que troca essa tela? E não falava exatamente assim, né? Eu tentava fazer no início, eu via que estava difícil, eu ia lá, perguntava um pedaço, perguntava outro. E aí eles iam me dando algumas dicas, ó, cuidado com esse flex, ó, cuidado com esse periférico aqui, ó, cuidado com essa bateria, ó, você tem que tirar a tampa dessa forma. Então eles iam me passando várias dicas. Só que para isso eu fazia favores para eles, então vendia uma peça mais barato, fazia aquele network ali, né, aquela conversa que eu sempre fui muito bom de conversar, sempre fui muito bom de papo ali, de interagir com as pessoas. Como eu já tinha alguma certa expertise, né, como eu aprendi algumas coisas, eu comecei a ensinar ele, como ele já tinha uma noção de eletrônica, ele trabalhava com reparo de máquina de cartão na época. E aí eu falei, as placas de máquina de cartão é parecida com a de celular, então acho que você não vai ter tanta dificuldade. E fui ensinando, ele foi aprendendo, a gente formou uma dupla muito legal na época, ele foi muito profissional, foi um cara que começou junto comigo, que agregou muito ali, acho que ele trabalhou mais ou menos 1 ano e meio comigo, né? Então foi uma pessoa que na época me ajudou muito, então ele ficava fazendo os reparos, eu e ele fazia os reparos, aí eu ia buscar as peças, voltava, atendia os clientes, eu fazia a parte mais... Sempre fiz a parte comercial, mas arrumando os aparelhos, então a gente ficava arrumando o aparelho na frente do cliente, literalmente, né? A bancada era ali o shopping
é minúsculo, quem já veio na Santa Efigênia sabe, os boxes é um do lado do outro, é 1 metro quadrado do lado de 1 metro quadrado, é todo mundo passando ali e a gente fazendo um reparo e os clientes ali na frente assistindo mesmo, a gente fazendo tudo, um trabalho, entregava na hora já para o cliente ficava muito contente com isso, porque todas as assistências não faziam um reparo na frente do cliente, na Santa Efigênia. Então eu tive essa ideia, né, de fazer o reparo ali na frente, o cliente vê mesmo, o cliente ficava com o cotovelo na frente assim, no nosso cangote mesmo, e a gente sabia fazer o serviço, a gente fazia com excelência, o cliente gostava de ver isso, né? Então foi um start que eu tive de fazer o diferencial. E com isso foi passando o tempo, a gente foi aumentando, né, a nossa clientela, a gente começou a ter muito cliente. Então só para vocês terem uma ideia, o meu box era o último. Tinha mais ou menos 70 boxes no shopping que eu trabalhava e o meu era o último. E o meu sempre foi o mais cheio. Todos os boxes ficavam vazios ali com 1 ou 2 clientes e o meu sempre tinha uma média de 10 a 15 clientes, era sempre bem cheio. E com isso eu chamei a Ana Paula, que é minha esposa, para trabalhar junto comigo. Eu chamei ela para me ajudar. Na época, falei, você precisa que você me ajude e tal, porque eu não tô dando conta, tá muito cheio pra mim, sai do serviço que você tá. A gente já começou ali a pagar as contas ali mais ou menos, já conseguia fechar o caixa quase no zero, já tava dando um respiro, né, com mais ou menos uns 7, 8 meses que eu tava. Então eu falei, vem trabalhar que a gente vai crescer junto. E aí ela veio, começou buscando peça, começou fazendo toda a parte mais difícil, né? Que a gente fala que é como se fosse um office boy ali, né? Um quebra-galho, fazer toda aquela parte que é bem difícil de fazer, trabalhosa, de buscar coisa aqui, buscar ali. E então ela fazia toda essa parte e eu conseguia ficar mais tempo na loja. Então eu conseguia fechar mais clientes, porque eu tava ali, o cliente vinha, a gente já conversava, aí eu já fechava o serviço, já ajudava o técnico ali, eu também era técnico, então a gente se ajudava, fazia os reparos. E aí com isso a empresa foi crescendo, deu 1 ano mais ou menos de loja, a gente já tinha mais ou menos 3 boxes ali alugados, né, com 1 ano, então foi um crescimento bem rápido e depois que ela veio a gente começou a dar um boom bem forte, começamos a atender bastante cliente mesmo, né, e com 1 ano e meio mais ou menos aí que a gente começou a ter praticamente 4 boxes ali no mesmo shopping, então ficamos bem grandes mesmo, a liga foi muito boa e com isso a gente alugou um andar, né, uma sala comercial na época, próximo, para atender alguns clientes também. Então a empresa começou a crescer, nós tivemos ali em média de 2 anos e meio, a gente já estava com 14, 15 pessoas trabalhando junto com a gente, né? Então foi um up, né, que a empresa deu muito grande com ela. E aí ela começou a se especializar, né? Depois de 2, 3 meses ela não estava mais buscando peça, já começou a se especializar ali na troca. Então ela começou a aprender, né, como que era os reparos. Eu comecei a ensinar ela muita coisa. Ela fez alguns cursos ali na época também com chineses, libaneses. Então foi uma coisa que aconteceu muito bacana, um up muito grande que a gente teve e que a gente começou a crescer, a empresa realmente crescer e criar novos nortes. Em 2019, né, em 2020 veio a pandemia, né? Então nós estávamos com o box funcionando, tudo certinho, estávamos com o nosso andar ali funcionando também, nosso escritório. Praticamente voltamos do zero, né? Porque a gente teve que fechar tudo, não podia abrir porque não tinha mais como abrir, teve que fechar as lojas, teve que mandar as pessoas que trabalhavam com a gente para casa. Então, e uma semana antes de acontecer isso, eu peguei todas as coisas que estavam na loja e levei para o meu apartamento, no centro de São Paulo, bem aqui próximo da onde é a loja hoje, nosso laboratório, né? E onde é o laboratório hoje. Então eu peguei tudo que tinha na loja, as máquinas, peguei tudo do escritório e levei tudo para minha casa e montei as bancadas na sala da minha casa. E eu mandei todo mundo para casa. Então ficou apenas eu e um técnico trabalhando. Eu falei assim, vocês vão ficar em casa, eu vou pagar o dia de vocês ficando em casa, tudo, e vou trabalhar só eu e o técnico e a gente vai ver o que vai acontecer. Com uma semana, pelo fato de eu já trabalhar com mídias sociais, já ter o Instagram, já ter Facebook, já ter Google, já ter site,
eu já ter todas as mídias sociais, o nome celular delivery ficou muito forte nas redes, né? Então as pessoas, como estava tudo fechado, todo mundo queria arrumar o celular num local que retirasse e entregasse, né? Que era o único meio que estavam trabalhando na época, que era o delivery. Não podia ir até nenhum local, estava proibido, ninguém podia sair na rua. Então nessa época foi a época que eu comecei a investir forte nas mídias sociais, investir pesado, e eu mesmo fazia as entregas. Então o técnico ficava reparando, eu fechava os serviços pelas redes sociais, pelos meus clientes que já eram conhecidos, já clientes, e comecei a fazer eu mesmo as entregas. A Ana veio para cá trabalhar junto comigo, ela começou a fazer os reparos também, aí eu tinha mais um técnico. Com isso, aí foi passando os dias, a gente começou cada vez a crescer mais. E aí em maio, mais ou menos em maio, eu criei o setor comercial da Celular Delivery. É a primeira assistência no Brasil, tá, a ter um setor comercial, porque como eu trabalhava em multinacionais e sempre trabalhei na área comercial, já tenho mais ou menos aí de 10 a 12 anos de experiência na área comercial, eu peguei e criei a área comercial e comecei a contratar alguns profissionais na área comercial para trabalhar junto comigo, né? Tinha algumas pessoas que eram puxadoras, né? Na época, puxadora é uma pessoa que fica na rua, né? Aqui na Santa Efigênia, buscando clientes. Então essa pessoa vai lá, pega o cliente e traz para as lojas. Então eu comecei a pegar alguns puxadores e comecei a trazer para a área comercial. Então eu treinei, capacitei, expliquei como era a metodologia da Celular Delivery, e nós começamos a engajar, né, novos clientes, são do Instagram, clientes do Facebook, cliente do Google, cliente que vinha do site. Então toda essa nova área digital que se criou, né, de um ano para cá da pandemia, esses clientes da era digital, que é a nova era, né, que eles falaram o ano passado, nós somos pioneiros, né, que nós começamos realmente com esses clientes. E por que os clientes eles enviavam os aparelhos para nós? Tudo fechado. Porque a Celular Delivery já tinha um nome, já tinha 5 anos no mercado, 4 anos e pouco, né? 4 anos no mercado. Então o nome Celular Delivery, o meu nome, eu Felipe, né? Eu tinha um nome já na internet, então essa confiança que os clientes tinham comigo, né? Com a Celular Delivery, ela é muito forte, porque eu realmente sou uma pessoa honesta, transparente, sincera. Eu trabalho no modo mais profissional possível, busco a excelência. Deixamos de atender em loja, em box, e criamos a estrutura laboratório, que é como se fosse clínicas, né? Como tem as clínicas médicas, nós criamos a clínica de celular. Então os laboratórios eles ficam em locais, em salas comerciais. Então não é mais o atendimento ao público lá no comércio, na rua, no shopping, né? É um atendimento exclusivo, onde o cliente vai num prédio comercial, onde ele vai ser atendido com exclusividade, onde ele vai ver o reparo sendo feito ao vivo, que é igual aqui no na Celular Delivery, no nosso laboratório aqui do centro, que é no nosso laboratório da Granja Viana, que hoje a gente tem, e outras 2 lojas que também estamos para inaugurar, que é a loja da Vila Olímpia e a loja do ABC. Então a Celular Delivery de um ano para cá praticamente quadriplicou aí o seu faturamento, quadriplicou o número de funcionários, e ela não para de crescer. Por quê? Porque eu realmente tudo que eu fiz em 5 anos, tudo que eu aprendi, eu estou executando hoje, né, nessa área digital, e os clientes realmente estão vendo a verdade, estão vendo a honestidade, estão vendo o bom trabalho, né, que nós estamos fazendo, porque todos os dias nós mostramos nosso trabalho na internet, justamente para que o cliente possa ver o que realmente é feito. A transparência é a cara da Celular Delivery. E hoje nós estamos aqui, né? Eu estou contando a história da Celular Delivery de sucesso, nosso case de sucesso, que é eu e a Ana Paula. E agora vocês vão ouvir na íntegra a Ana Paula falar da história de tudo quando começou, de quando ela veio trabalhar com a gente. E vocês vão ouvir agora como que funciona a nossa empresa e como que é o trabalho da nossa empresa no dia a dia, poder acompanhar aí ao vivo na casa de vocês, no trabalho, tá? E fiquem com Deus, e Celular Delivery não para. Pô! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Rodrigues. Atualmente eu coordeno todos os laboratórios da Celular Delivery. Então eu sou a responsável técnica, então sou eu que trago para vocês todas as novidades, sou eu que contrato os meus técnicos, sou eu que treino os meus técnicos, eu que vou buscar sempre novidades para vocês, eu que vou atrás de maquinário, vou atrás das tendências do mercado, desenvolvo técnicas, compartilho técnicas com outras pessoas, e assim a gente vai trazendo sempre o melhor para vocês.
Eu vou contar um pouquinho para vocês de como a unidade da Granja Viana foi criada. Ela foi pensada única e exclusivamente para que a gente possa atender os clientes nível Brasil. O que seria isso? Nessa unidade, a gente desenvolveu apenas para recebimento de Sedex, que é como vocês podem ver ali. A gente não estava conseguindo mais atendimento versus Sedex. Então a gente teve que pensar numa plataforma apenas para isso, para dar segmento nisso, para atender os lojistas, atender atacado, que eu diria para vocês, atender empresa. Então a gente direcionou essa unidade exclusivamente para fazer isso. Então como é que funciona esse processo hoje? Então os nossos consultores entram em contato com vocês entram em contato com eles, enfim, e aí a gente vai desenvolvendo tudo. Então lá a gente filma todo o processo do aparelho, desde o momento que ele chega, os diagnósticos, a gente entra em contato, passa foto, passa vídeo, explica, deixa tudo detalhadinho para vocês, com toda a segurança que nossos clientes merecem. Porque a gente pensou nisso numa unidade exclusiva? Porque na unidade do centro de São Paulo, todo mundo sabe, a Celular Delivery é famosa por reparos presenciais, reparos na frente do cliente. Então a gente tem o vidro e o cliente pode acompanhar todo o processo. Ai, Ana, mas eu sou de outra cidade, eu sou de outro local, gostaria muito de fazer serviço com vocês, mas estou distante. Mande o Sedex, não tenham medo, entre em contato com outros clientes que já fizeram. A gente está sempre postando lá, está sempre colocando. A gente recebe num dia, geralmente devolve no dia seguinte, no máximo 48 horas, que depende muito dos processos. Então, aqui na Celular Delivery você tem a garantia de que seus produtos serão bem cuidados, bem analisados, tanto na chegada, no processo, quanto no envio. A gente faz todo o acompanhamento dos aparelhos que chegam pra gente, passamos para os clientes passam o feedback pra gente, tem a nossa garantia mesmo para quem não está próximo, a gente tem essa relação muito amigável com vocês. Outra questão também, como funciona a parte técnica? Nossa, Ana, mas como que você consegue coordenar 2 laboratórios? Esse ano são 2, até o final do ano serão 4. Então, gente, é muito trabalho. É muita confiança, é muito treinamento. Então a gente está sempre conversando com os nossos técnicos, sempre alinhando, sempre oferecendo os melhores cursos para eles. A gente está sempre batendo papo, sempre desenvolvendo, sempre conversando com os nossos parceiros. E aí a gente vai conseguindo trazer tudo que há de melhor para vocês, nossos clientes, que a gente ama de paixão.